Estão todos me ouvindo? Parece que não. Sim, eu estou. Ah, tá. A Giovana e a Caroline, elas estão com o microfone desligado. Agora não. Ah, Carol, bom dia. Mentira. Agora a Giovana ainda deve estar com o microfone dela fechado. Pode deixar os microfones abertos, com os barulhos caseiros. Nós sabemos que estamos em casa e tem cachorro, marido, filho, gente passando. Desencana com isso, hein? Nós estamos num ambiente de amigos. Deixa eu... Vamos ver se... Eita, agora a chuva começou aqui, viu? Viu? Eu falei que eu mandei ela para aí. Onde você mora? Mandou mesmo, viu? Eu moro no Tremembé. Rapaz, olha que força que eu tenho. E daqui pro Tremembé tem chão, hein? Olha que eu tenho Caraca, foi pacientes mesmo, aí. viu? Eu tenho alguns pacientes aí. Não é um ou outro, não, são vários. A nossa associação que você esteve lá de domingo, ela começou no Tremembé, né? Uhum. 18 anos na casa de repouso lá. Então, a gente conhece muita gente da região e eles acabam procurando a gente. Até tem um senhorzinho que mora pra cá, né? Que vai pra lá, que ele me falou uma vez. Ah, o seu Giba? Isso, seu Giba. Ele tá recluso, até com orientações. Não está indo mais lá nesse período. Nós pedimos para ele dar um tempo, né? Porque... Mas lá continua com essa quarentena? O pessoal continua Não, não, indo não. ainda? Não, não, nós não Ah, estamos. tá. Ah, sim. Porque motivos Imaginei. óbvios, né? Que não dá. Uhum. Eu parei lá no finzinho de março. Teoricamente, uma data que eu joguei foi 16 de maio. Mas Uhum. isso não quer dizer que será 16 de maio, né? Sim. E logo depois o parque fechou. Então também tem Ah, é isso. verdade, o passo fechou. Mas nós nos antecipamos, né? Nós paramos porque... Sim. E como é que vocês estão conseguindo acessar todas as matérias? Sim, eu tô. Sim. O que eu vou pedir para vocês, mais uma vez, e eles vão ficar pegando no pé da gente e a gente de vocês, da importância e da necessidade de responder os AVAs. Porque fica difícil. Antes de mais nada, quero me desculpar com as pessoas que entraram na última aula, e nós tivemos aquela dificuldade na quarta-feira. Depois conseguimos, eu e o Diego aí, retomar, mas já tinha passado uma hora quase. A aula foi feita e depois vai ser disponibilizada para vocês assistirem. Mas basicamente o material é o material do AVA, a gente só repassou alguma coisa. Aí eu vou ver se houver necessidade de tempo, a gente pode até tentar repassar ela de novo. Até na próxima aula dá para falar das duas, aqui a próxima é anterior junto, não vai ter problema nenhum. O material é suficiente e uma coisa completa a outra, né? Então você sempre volta uma aula anterior para poder falar da próxima, isso aí é muito comum. Inclusive o tema da nossa aula aqui hoje, que é o cadeias musculares e o método GDS, e é interessante, né? Nós estamos falando de cadeias musculares, uma coisa que seria totalmente prática. Como não podemos fazer essa parte prática, com certeza nós temos muitas opções teóricas. Então, é o momento de você aprender bastante a teoria, para na hora que nós formos voltarmos, vai ter um mutirão de prática.
Então, vocês vão aprender bastante coisas e a gente vamos fazer e não falar, não ficar explicando a teoria, né? Vai ser uma coisa bem mais dinâmica, acredito eu. Não sei quando voltaremos, né? Não sei como estão. Peço que ninguém desista do curso. O problema que nós temos na Anguera tem outras faculdades. Os problemas de grana todo mundo tem. Se no primeiro momento você tiver alguma dificuldade para negociar com a faculdade, insista, porque eu acho que todos os trâmites têm que ser seguidos, né? Se tiver alguém que está desistindo, pega no pé, porque parar agora qualquer coisa, você vai estar se prejudicando aquilo que você mesmo já investiu, né? Vocês estão em que semestre? Quinto? Quinto. Então, teoricamente, são 8 ou 10? 10. 10, vocês são na metade. Então, é o que eu falo sempre, né? Vocês já não são mais leigos, vocês já estão no caminho. Então, de parabéns, com certeza, assim, só sucesso. Então, tá. Cinesioterapia aplicada, a famosa... o slide não funciona quando você quer. Agora foi. Então, retomando, né? Todo mundo entrou. Diego, você passou para o grupo lá a opção do link pelo Zap, né? Passei. Tá. Depois a gente vai formar aquele grupo e eu vou mandar material que precisar e algumas coisas. Aqui, então, cadeias musculares, entre elas o GDS, RPG, isso, stretch global. Depois veio o Pilates. As pessoas acham que o Pilates é uma coisa nova, né? Mas não é. O Pilates é da década de 40, 50, depois da guerra. Na educação física, me formei no final dos anos 80. E nós já estudávamos Pilates. A fisioterapia começou a estudar Pilates há pouco tempo. E hoje é uma das especialidades da fisioterapia. Isso não quer dizer que outras carreiras universitárias da área da saúde não possam fazer o Pilates. Tem a briga do Conselho Regional e algumas pessoas ficam putas da vida aí, mas eu acredito na competência. Você tem um professor de educação física que sabe fazer um Pilates muito bem feito, é o que importa. Né? Se você tem um fisioterapeuta e ele faz umas merda, que adianta ser fisioterapeuta, né? A competência é o que faz você ser bom ou ruim, não é o seu título. Eu sei que os enfermeiros agora conseguiram o direito de fazer Pilates, é uma briga muito recente, as pessoas não se conformam, porque a grade curricular deles é diferente da nossa, etc, etc, etc. Eles não deixam, por exemplo, nós não aplicamos injeção. Né? Eu vou fazer um curso lá e vou poder fazer isso, vou entrar na área deles, aplicar Botox. Então, essas são as brigas dos conselhos regionais, deixa eles brigarem. Por hora, a gente tem que saber o que estamos fazendo e fazer bem feito. Não pelo título, mas pelo conhecimento. Né? Então, aqui nós temos os tipos que as pessoas têm, e os tipos de morfologia e os tipos sanguíneos, aqui do lado esquerdo, que eram os estudos antigamente que se faziam, né? Pessoas grandes, pessoas fortes, pessoas pequenas, endomorfo, ectomorfo, mesomorfo, que é dentro, fora, e espaço sanguíneo também. Tem vários métodos de várias cadeias, né? Tem o RPG, tem o GDS, as cadeias musculares, as cadeias articulares, e o estresse global ativo, que também usa alguma coisa do RPG. Tudo é baseado no mesmo princípio, né? Musculatura, origem, pressão, alongamento. Então, você souber
origem e inserção dos músculos e ação muscular deles, depois você vai entender as cadeias musculares. E a partir daí as coisas vão ficando simples e fáceis. Ah, mas como é que eu vou saber todos esses monte de músculos, né? Eu não lembro quantos são os músculos, eu lembro que são mais de 200 e tantos ossos. Os músculos eu não me lembro o número exato. Mas dá para você. Como é que você faz? Pô, você pega um músculo hoje e estuda ele, um músculo, estou falando, hein? Eu vou estudar o grande dorsal, que hoje é chamado latíssimo do dorso. Ou eu vou estudar o reto abdominal. Então, o grande dorsal que fica na lateral do corpo, né? Você levanta o braço, passa a mão assim, você vai sentir. Vai mais para o lado de trás do corpo, mas pega a lateral. Ou dorso, né? Grande dorsal. Ou o bíceps, que fica na frente do seu braço, todo mundo conhece, o pãozinho. Vamos pegar o bíceps, que é mais fácil. Então, você tem a origem, a inserção, né? Começa lá na cabeça do ombro e vai no antebraço, ali depois do cotovelo para baixo, em direção ao punho. Então, ele se insere. E você vai saber a origem e inserção desse músculo, ação muscular, flexão de cotovelo. Ótimo, entendeu? Acabou. Pronto, você já sabe o músculo. Estuda ele o dia inteiro. Tudo que fala dele. Ah, qual que é o antagonista do bíceps? É o tríceps. É o que permite, enquanto um está fazendo a flexão, o outro está relaxando. Ótimo, entendi. Se você todo dia fala assim, hoje eu vou estudar um músculo, hoje eu vou estudar uma articulação, hoje eu vou estudar um osso. Só aquele osso. Ah, vou estudar o tálus, ou o calcâneo. Aí você vai ver os músculos que se inserem no calcâneo, qual é os músculos, os ossos que faz a articulação com o calcâneo, qual a ação do calcâneo, quais as principais patologias que está no calcâneo. Pronto, você estudou um músculo, a região. Se você fizer isso todo dia, um de cada vez, você vai completando o corpo humano. Aí quando cair a patologia de um cliente, um paciente seu, você lê lá a patologia dele, você vê os exames, você vai... É tão incrível, as coisas vão chegando na sua mente assim, ó, porque você já tem um conteúdo. Você vai alimentando e você vai chegando. Quando você precisar, vai usar isso com muita facilidade. Esses livros tem na biblioteca da faculdade, né? Eu tenho esse, esse aqui eu tenho certeza. Tem um outro de RPG. Por exemplo, com esses fisioterapeutas que fizeram RPG, pagaram R$ 8.000 no curso de RPG na época, com Felipe Suchá, que é a pessoa que trouxe esse curso da França para o Brasil. Só fisioterapeutas podem fazer por enquanto. E não exerce. Quer dizer, o cara investiu R$ 8.000 num curso. Primeiro se formou em fisioterapia, depois fez a especialização e não exerce. Não usa para nada. Muitos cursos você faz para usar com outras patologias, até entendo. Eu uso muito conhecimento de... Se o paciente for no meu consultório, ele não vai saber, mas eu estou usando Pilates, RPG, GDS, Medley, mobilização neural, Kabat. Ele não sabe o que eu estou fazendo, porque em cada um desses eu vou usar aqui essa técnica para isso, mas eu não fico pensando, pô, agora eu vou usar RPG. Não, agora eu vou usar... Não, eu vou fazendo o que ele está precisando, que o corpo dele está precisando. Faço avaliação e está com uma contratura, eu tenho que soltar essa contratura. Como? Bom, eu vou tentar, o RPG põe ele de barriga para cima nessa postura do RAM. Ele não consegue ficar, então peraí, então vou pôr de lado. Ah, tá. Ou então fazer o Kabat, mas ele não tem força nem coordenação para isso, ele está com muita dor. O Kabat não dá para fazer com dor, que é a coordenação. Peraí, vou voltar para outra coisa. Mas você não fica pensando na técnica, você já vai fazendo, porque isso vai ficando... É como você está se alimentando, né? Você não fica pensando, pegar o garfo, levar até o prato, elevar, trazer até a boca, abrir a boca. Não. Comer é comer. E atender vai ficar esse hábito comum. Tá legal? Então, eu quero que vocês desmistifiquem esse medo das cadeias musculares, os tratamentos terapêuticos manuais,
Porque todo mundo acha que com o aparelho você tem mais segurança, né? Fala, tô colocando aqui um aparelho tal, importado, não sei o quê, ele tem todo computadorizado, eu já dá o programa, eu aperto aqui e vou passar ele aí ou deixar tantos minutos. É muito interessante, mas é que nem agora com a coronavírus. Fisioterapeutas estão sendo convocados. Eu já mandei meu cadastro, já recebi a resposta, agora vou fazer se eu vou conseguir disponibilidade para atuar ou aonde. Eu não tenho especialização em respiratória, nem conheço de ventilação mecânica, ainda mais que já fazem 30 anos que eu me formei, quase, né? 23 anos. Mas o aparelho está lá. O CAD dá um curso rapidamente de mostra o aparelho, você começa a ter 1, 2, 3 pacientes, já foi. O que você precisa saber? Fisiologia e anatomia. Esse aparelho é para jogar ar, para abrir o brônquio, fazer uma expansão, a pessoa tem uma fibrose, está tudo cheio lá de coronavírus, não consegue respirar, então é uma ventilação invasiva, ar positivo, pressão positiva, então esse aqui é para volume, isso aqui é para isso. Rapidamente você vai entrando no eixo e vai embora. Você tem alguma coisa lá no fundo da cartola, dentro do seu cérebro, está a informação. Você vai atualizar. Então, vamos ver o que vai acontecer aí. Ainda bem que vocês são do quinto. Se fossem dos últimos anos, talvez até, se a coisa piorar, vão ter que ajudar aí uma turma, não sei. Bom, GDS, RPG e Pilates trabalham mais ou menos o corpo humano, terapia manual e sempre com postura, né? Reeducação postural. Todos eles trabalham isso. O GDS tem uma particularidade única. É o único método que você vai entrar com o psíquico, né? E o social, a sua emoção no teu corpo. Nenhum outro fala isso, né? RPG é postura. Você está torto lá, tem uma contratura, roda, uma cifose, uma hiperlordose, ele vai lá para as posturas e, né? Aqui tem o RPG aqui nessa postura aqui da pessoa sentada. Na de cima, o GDS, você senta, eu vou apoiando alguma coisa embaixo do seu glúteo para nivelar a sua pelve, porque em algum momento uma emoção se instalou e alterou o seu lado psíquico e o seu lado social. Bom, eu tenho uma dor na lombar. Aí, essa dor na lombar é porque eu fiquei travada por um problema emocional com meu filho ou com meu pai. Isso me fez ter uma postura diferente perante o social. Eu sou muito mandona, muito insegura, qualquer coisa assim. Então, eu tento trabalhar isso junto ao meu grupo, né? Eu tenho que trabalhar isso junto ao meu corpo, a minha emoção e como eu estou agindo isso perante as pessoas. Eu posso ser muito agressiva, porque eu tenho um lado psíquico travado que o meu corpo me deixa rígido, com tenso. Você relaxa o corpo, você vê a causa disso e você começa a tratar melhor as pessoas e se sentir melhor. Esse é o método do Live Dennis Strutt, que utiliza bastante o alongamento estático, essas estratégias, para arrumar as desordens posturais, os tratamentos dolorosos, né, da coluna vertebral principalmente. E o princípio das cadeias musculares, né? Consciência corporal, você vai escutar muito isso. O que é consciência corporal? Vamos fazer nós mesmos, né? Vocês todos estão sentados? Tem alguém deitado ainda? Não. Tá Tá sentadão todo aí? mundo sentado, né? Tá. Pô, Só tá você aí na sala? tô aqui digamos aqui numa sala improvisada aqui para Tá. estudar. E você está sentado numa cadeira. Isso. Tá. Então, eu também estou sentado. Estou sentado numa cadeira, né? Aqui, uma cadeira aqui do meu lado. É que eu tirei o foco da parte posterior para não ver a bagunça aqui. E a partir disso, você tem que ter uma consciência corporal. Diego, você está com o pé fletido ou estendido? Seu joelho está dobrado ou está esticado? Falando bem pouco, Dobrado. né? Tá, dobrado. Tá. Você não precisa ver para
para me responder isso. Você não precisa ver, porque você tem uma consciência corporal, você tem uma como é que eu posso dizer? Uma condição sinestésica, né? Atuante. Uhum. Uma habilidade e é uma condição. Há patologias que você perde isso. Você tem que olhar, principalmente o AVC, AVE, aneurisma, tumor cerebral, encefalopatias. Você tem que olhar para ver, olha, se meu braço está estendido ou fletido. A pessoa tem que olhar para ver se está ou não. Essa consciência corporal é muito importante. Nem todo mundo, quando chegar para você, vai ter essa consciência corporal. E você vai, ensinar isso durante o tratamento, inclusive. O equilíbrio estático e dinâmico, músculo esquelético, baseado nos princípios teóricos da facilitação neuromuscular proprioceptiva. Olha que interessante. O método GTS é baseado em alguns métodos do Cabot, porque ele vai pensar no alongamento, né? Então, isso vai ser algo bem interessante para você ver que quando você estuda uma coisa, ela não é pura. Tudo vem de conhecimentos já adquiridos. Essas cadeias posteriores e anteriores que o GTS trabalha, tem uma visão bem holística do corpo. Então, sempre tem que pensar sempre nisso. O que é holística? É o todo. Né? Você tem que pensar o corpo humano. Não adianta eu chegar para você, Diego, e falar assim, estou com uma dor nas costas. Aonde? Aqui na região de trás, embaixo. Pô, é a região lombar. Tá bom, vou tratar a região lombar. E vai só cuidar disso. Não. Eu tenho que olhar para você inteiro e ver se você está mancando, você está com o olhar no horizonte, ou você tem um pequeno desvio de cabeça, você tem a cabeça anteriorizada ou retificada, você tem um ombro mais alto ou mais baixo, você tem um joelho hiperextensão, né? Ou é valgo ou vago. Você tem que ficar olhando como todo para ver. Por causa de uma lesão, está comprometendo o meu corpo para cima e para baixo, que pode ser posturas antálgicas por causa da dor, ou posturas que levaram a essa dor, né? E o GDS, pior ainda, né? Como é que você está? Como é que é a sua vida? Você é casado? Você tem filhos? Como é que é a relação com seu filho? E seu marido? O que você sente? Você tem raiva? Você tem medo? E aí você vai descobrir a coisa. O objetivo do GDS, particularmente, os outros também, mas vamos falar do GDS, é a performance, a correção postural e as pós-lesões, né? A performance é você ter um melhor desempenho, por exemplo, mais no esporte. Correção postural, nós todos precisamos de correção postural. Não tem um ser humano que não pode melhorar sua postura, a não ser que seja um atleta e de um esporte que ele faça e tenha a melhor postura do mundo. Talvez um ginasta olímpico ou uma bailarina. Mesmo assim, elas têm hiperlordoses, hipercifoses, de compensatória, frouxidão ligamentar, os pés todos machucados, tal. E também você vai usar na pós-lesões, né? Então, eu tive uma lesão, fui ao médico, tratei uma hérnia, uma contratura, um problema no menisco, não importa. E agora, no complemento do meu tratamento fisioterapêutico, eu vou fazer o RPG. Ou, no caso, o Pilates, ou o GDS, conforme o fisioterapeuta escolher, né? E nós temos essas cadeias, as famosas cadeias musculoesqueléticas, né? Ainda não são da GDS, são as cadeias que nós temos. A estática, a de flexão, de extensão, a cruzada aberta, a cruzada de fechamento. Tá? Agora vamos para o método propriamente dito. A gente tem que ter sempre em mente também que o tecido muscular, ele é
faz parte do tecido conjuntivo fibroso. A aponeurose, sabe o que é uma aponeurose? Os tendões, lembra na mão, nos tornozelos, é aquela... Quando está terminando o músculo, chegando uma articulação, você tem um monte de fibras assim, parece um nervo, se você secasse, que também tem os retináculos, são parecidos, né? São tecidos que mantêm essa tensão músculo e articulação. Então, esse tecido fibroso, entre o músculo, tecido fibroso e a articulação, eles mantêm todo o corpo humano. Então, você tem que pensar nisso também, né? Que está tudo preso, apertando você. E você não pode esquecer que são tratores musculares isoladas e também você tem mais uma cadeia em movimento vai se expandir. Então, o tratamento que tem que promover essas alterações é preciso trabalhar a cadeia como um todo, né? E não apenas os músculos específicos. Aí você vai atingir o teu objetivo. Os aspectos psicológicos do indivíduo e as influências terapêuticas nele. Até a nossa postura como terapeuta do GTS, ele tem que ser um pouco mais enfática, porque imagina, se você vai usar um método que está envolvendo a parte psíquica, se você não tiver um bom comportamento, imagina você todo tenso, agitado, tratar uma pessoa que já tem problemas com esse tipo de tensão em casa, que levou ela a ser toda reprimida, fechada. Você tem que falar pausadamente, você tem que ser uma pessoa tranquila, passar essa tranquilidade. Você é quase um psicólogo, né? Então, terapeuta, entre aspas, mais fisioterapeuta. Você vai saber a emoção dessas pessoas. As cadeias musculares, as cadeias de tensão miofacial, elas são 5, né? Temos de cada lado do corpo. E sendo recrutados, tem músculos, um conjunto de músculos. Isso que é uma cadeia muscular, um conjunto de músculos. E aí você tem a cadeia anteromediana, a cadeia posteromediana, aí tem as siglas, né? AM, PM, anteropediana. Primeiro é posteromediana, depois você tem a próxima cadeia anterior, anteroposterior, que é esta aqui, cadeia anterior, anteroposterior. Então, a outra é a cadeia anteromediana, essa é a posterolateral e a outra, essa aqui é a cadeia anterolateral. Né? Aí, aqui estão a visão do GDS e a musculatura envolvida, de onde vem e como vai. Eu estou muito mais preocupado que vocês entendam o conceito, porque na aula prática a coisa tudo vai ficar mais simples de se fazer. Mas você tem que entender o conceito do tratamento, né? Aonde esse tratamento vai nos levar, por quê, como usar essa parte diferente que é entender a musculatura e a parte psicológica. Nós temos dois grupos, né? Anterior e posterior. Então, aí que as cadeias vão sempre estar trabalhando. E você vê que algumas delas você trabalha mais tronco, né? Quase todas, o tronco é fundamental. Então, quando você apresenta um excesso de tensão numa cadeia, você tem que encontrar deformidades, né? Alguma coisa está errada, está desorganizada e o corpo se relaciona entre si. Então, eu tenho uma tensão, vamos pensar, eu tenho um excesso de tensão muscular, isso lesiona meu corpo, dá uma deformidade, fica uma coisa incorreta, desorganizada, bagunçada. Eu fico mal e o meu relacionamento perante a sociedade, perante as pessoas, o meio, também está interferido, né? Voltando para cá.
Esse método também é aplicado individualmente ou em grupo, mas com certeza é melhor fazer um trabalho mais individualizado. Não tem limites o GDS para fisioterapia, ele pode tratar tudo. Que existe falta de evidências para algumas coisas. Todo método, o RPG começou a fazer isso também, parecia que ele era o santo remédio, né? É aquele método que você vai te curar. Eu tô com uma dor no tornozelo, o RPG cura. Eu tô com uma dor no punho, o RPG cura. Não, eu não acredito em métodos que curam tudo. Eu acredito em fisioterapeutas que usam várias ferramentas que podem curar cada problema em a cada momento. O RPG, contratura a postura. Mas eu posso complementar isso com outras técnicas. E não é puro, só ele sabe, né? Senão você vira, né? Um RPGista, você vira um especialista de GDS, você deixa todo o conhecimento que você teve nos 4 anos da faculdade, joga fora e fica obcecado e só tratando esse método, esse público. Há pessoas que têm essa opção, mas, desculpa, né? Mas a fisioterapia é muito além disso. Mas e ainda tem algumas coisas em aberto quanto à comprovação científica disso tudo, né? Aí você tem, por exemplo, as fases cognitivas, né? Que você é a parte emocional que interfere no corpo. Então você tem que primeiro, o começo de tudo, fase cognitiva inicial, é aumentar a consciência corporal e relacionar isso com as más posturas das pessoas no dia a dia dela. Identificar, por exemplo, da postura correta ao sentar. Quando você senta, você tem que colocar os seus glúteos sobre o assento, o lado direito e esquerdo, no ilíaco direito e ilíaco esquerdo, os ossos do quadril. Sentar sobre a tuberosidade esquiática, ou seja, os ossinhos da bunda, não sobre o saco, você tem que jogar o glúteo para trás, a lombar ficar encostada na parte da cadeira, no encosto da cadeira. Esse seria o correto de sentar. Então, você vai ficar sem a cadeira e ficar essa avaliação de tronco e a pessoa vai começar a corrigir isso. E aí você vai ter uma transição também, depois, do sentado para o em pé. Então, nós temos algumas coisas. A distribuição de peso é outra coisa que você vai associar com o quadril, tanto sentado como em pé. E tem aí o movimento lombopélvico, né? Deixa eu ver se eu consigo uma imagem aqui do que eu estou falando. Que página é essa? 65. Alguém já fez algum tratamento de postural? Alguém já precisou de fisioterapia, fez RPG, fez o tratamento, recebeu um tratamento? Isso também é uma coisa muito interessante você fazer. Quem tem essa vivência vai entender um pouco melhor. Por exemplo, eu acho muito chato receber o RPG. É muito.
muito mais chato do que você imagina. Já o GDS é um pouco mais agradável, mas tem esse lado psíquico, a pessoa vai conversando, te orientando, te mostrando como as coisas acontecem. Os exercícios do Java que vocês abrem em cada tópico, né? O diagnóstico, a aprendizagem, e vai fazendo lá, tem que ser feito. Nós temos acompanhado e recebido relatórios e procura entrar com uma frequência bastante... Todo dia, né? Criar o hábito, porque aí você não fura. É em cima disso que vão saber a linha de desempenho das pessoas. Aqui é a imagem que eu queria mostrar para vocês. Vocês percebem que a pessoa está no tronco, a fase cognitiva, aumenta a consciência corporal, as deformidades da postura. No aprendizado, que você está observando que a pessoa tem um glúteo colocado e você vai apontando para um lado, fazendo movimentação de transferência desse peso, né? Você vai fazer a dissociação pélvica, torácica e cabeça. Você vai indo para um lado e para o outro. Nesse momento, o paciente mantém o tórax, a cabeça em movimento com a pelve, o tórax se move enquanto a pelve se move. Por fim, mantém a pelve imóvel enquanto o tórax se move. Então, você vai brincar com isso. Então, é através desse conjunto de informações que você vai usando esse método na prática. Aqui também, a hora que você está olhando para um lado, para o outro, olha como você mexe uma parte só do corpo, aprendizado motor, né? Aumentando progressivamente o recrutamento de músculos eretores da espinha. Aqui, ó. Então, eu estou aqui, vou fletindo o tronco até fazer uma flexão, mais uma hiperextensão, uma pequena flexão de joelho, para que você normalize essa cadeia posterior, né? Para que eu ceda, que eu alongue. O GDS usa muito disso, ele vai pegar uma posição, uma postura facilitada e vai trabalhar isso, né?
Aqui a normalização da cadeia posterior. Então, assim, ó, toda a parte isquiotibiais, posteriores na região de poplídeo, gastrocnêmio, tríceps surral, aqui, ó, gêmeos, sólio, tendão de calcâneo, flexão, dorsiflexão, né, e neutro. Aí você vai fazendo essa facilitação, esse alongamento, mantendo. Olha como a outra perna aqui está fletida, né, para que o ilho psoas não interage. Para manter a extremidade com a mão, quadril, rotação, eleva-se contralateral. Então, aqui são exemplos que eu quero só jogar para vocês entenderem, que o conceito sempre vai ser isso. Eu vou trabalhar uma cadeia, essa cadeia está muito encurtada, tensa, e eu vou tentar facilitando de uma maneira, alongando, mantendo, e vendo a causa psíquica e a causa emotiva que levou a isso. Aí é na conversa, na anamnese. Aí você pode fazer isso também sozinho, com posturas, né? Olha aqui que interessante. Essa cadeia aqui está cruzando e alongando. É uma normalização. Você usa muito o piriforme. Até parece que você está... Piriforme aqui, ó. Aqui é o piriforme. Você usa essa aqui, por exemplo, para fazer alongamento de piriforme. E essa aqui, se ela tivesse com o joelho para cima, também daria para alongar o piriforme, mas ela está por baixo, né? O joelho está em cima do pé. Então, durante a expiração, o indivíduo coloca o cotovelo na borda lateral, tenta colocar o cotovelo e a borda lateral do joelho no chão. Ó. Então, eu quero pôr esse cotovelo aqui no chão e a borda lateral aqui do joelho que está fletido no chão. Então, para isso, eu tenho que estar alongando, né? Aqui também, você tem a normalização de piriforme. Você vai fletir e trazer, enquanto você vai deixar o piriforme, essa pressão, né? Movimento quadril, aí você começa a movimentar ele em círculos. Para quê? Para relaxar, soltar. Aqui também outros exemplos de aprendizado de motor. Para você ativar as cadeias musculares, você fica sentado sobre os tornozelos, né? Aqui, sentado sobre os tornozelos. Porque aqui a cadeia posterior anterior, antero posterior. Aqui, ó, posterior, antero posterior. Exercício para maior controle. Fica sentado, dorso, deixando a coluna e o sacro relaxados, né? Isso é importante. Então, a coluna aqui, lombar, e o sacro tem que estar relaxados. Então, o princípio do GTS vai ser sempre disso. Você tem que criar uma postura, induzir seu paciente, seu cliente a respirar, manter aquela postura, alongar e deixar ir fletindo e acontecendo. Aqui você vai usar a parte lateral, que ele está com controle motor, póstero anterior e anterolateral, para ativar essas cadeias musculares. Olha como ela joga o quadril para um lado, depois joga o quadril para o outro. Enquanto você faz isso, você está acordando todo mundo. Um está fortalecendo e o outro está alongando. Né? O que está fletido está sempre contraindo. E o que está estendido está alongando. Aqui é bem pequenininho, não dá para perceber nada. Aqui, outra coisa que o GDS usa é você estar tocando no paciente, na estrutura aqui, a pessoa está sentada no banco sobre a maca, apoiando os cotovelos na maca, mantendo a coluna ereta, joelhos fletidos a 90 graus. Você pode pôr um travesseiro, alguma coisa para que a pessoa descanse, né? Tire a ação da gravidade da cabeça. E a partir daí, o fisioterapeuta ele vai conduzindo com a sua mão
o relaxamento dessa musculatura para normalizar o que você quer, né? Então, a postura da cadeia muscular, ela já vai ser efetiva. Você fica numa postura e deixa a musculatura indo, cedendo, respirando, soltando do jeito que você quer. Mas eu posso pôr a mão na parte posterior da coluna, na região intercostais ali, ao lado da coluna lombar, na parte da musculatura, e vai levando, normalizando, induzindo, né, esse movimento. Aqui é outro exemplo, que a pessoa está sentada e você vai com o polegar aqui, na região lombar, com o polegar provavelmente aqui, ó, soltando essa musculatura e fortalecendo, acordando, estimulando. Você pode usar várias nomenclaturas para ativar esse músculo que está reagindo à sua movimentação. E aí você vai brincando, né? O aprendizado motor é isso. Para cá, para lá, muda o foco. Aí você tem que contrair, relaxar, olha aqui. Lombar e pelve, né? Então não é só tratar a dor, é acordar a musculatura para esses movimentos, para que todos esses músculos da cadeia que está sendo trabalhada estão sendo recrutados e ativos. Então, o princípio de qualquer cadeia é uma determinada postura que você vai colocar o paciente em vista do que você quer, e você vai soltar e brincar com essa postura. Aqui você pode ativar mais cadeias musculares, né? Com um simples movimento de estar deitado numa maca, você solta uma perna esquerda para fora da maca e mantém a perna, o braço direito em extensão, faz uma flexão de abdômen, fazendo o tronco, né, elevar, com essa perna para fora, facilitou, e você recrutou toda a parte de uma cadeia, a do lado lateral direito, mais que a lateral esquerda. Uma ficou mais alongada, a outra fletida e encurtada. Então, você tem os benefícios dessa cadeia em rotação. Aqui é outro exemplo que você pode trabalhar esse cliente usando, invertendo os papéis, né? Você, fisioterapeuta, fica sentado, apoia a pelve dele, o quadril, como você quer manter, põe o joelho dele, o pé em um banco, para fazer uma flexão. Quando você está com os dois pés no solo, a sua pelve está distribuindo peso de 50% de cada perna. Isso vem pela coluna, ação da gravidade, chega na pelve, ela faz essa distribuição e cai nas duas pernas. Há uma tensão na lombar quando isso acontece. Quando eu faço uma flexão de joelho e apoio num degrau, eu alivio a tensão do lado que eu estou fazendo a flexão e aumento do outro. Por exemplo, você vai passar roupa, você pode pôr um degrau para tirar essa tensão da lombar. Você vai lavar a louça, você pode pôr um degrau, pisar com uma das pernas para aliviar a tensão. E aí você vai trocando, hora pé direito, hora pé esquerdo. E aqui nesse exercício já está fazendo isso. Essa posição, que é a posição utilizada, aí você usa uma cadeia cruzada, onde uma está fletida, outro braço estendido, é bem parecido com o outro deitado, né? Só que um estava com a perna fora da maca, fletida, e o braço estendido. E aqui você faz o controle lombar e da pelve, né? Aqui tem a associação das posturas, cada cadeia que você usa, para cada pessoa que tem um problema. Então, um tipo, você vai estimular essa cadeia. Aqui, impulso retro e emotivo.
Aí você vai ter uma postura anterior. Vocês já observaram, por exemplo, um corredor de maratona, ou um corredor de 100 metros, 200 metros? Qualquer corredor, na hora que ele está chegando perto da faixa, é uma faixa que ele tem que passar, né? E ele tem que passar isso com o peito, ele não pode pôr o braço para romper essa faixa. Para isso, você tem que jogar os dois braços para trás e ter uma postura assim, de metendo as caras. Essa postura, normalmente, é de um vencedor. Então, a pessoa que está se arriscando, que está correndo, tentando vencer, ela tem essa postura de o peito para frente, assim. Agora, a pessoa que tem exatamente o contrário, retraída, ou vai mais com o abdômen para frente, ou tem uma postura jogada para trás, ou inclinada para frente, ela tem essa dificuldade. Na hora que você vai fazer a correção postural e você vê a cadeia, o exemplo que da postura que você vai buscar, você vê como isso muda o lado emocional da pessoa, e aí ela acaba mudando a postura. E ela vai ficando mais corajosa perante a vida, mais ousada, né? E isso vai fazendo com que você mude o seu corpo, mude sua saúde, mude você como pessoa. Aqui é um único exemplo da cadeias, de todas as cadeias, né? As 5 cadeias clássicas no único corpo. Você vai ver, né? AM, PA, PAM, essa anteromediana é amarela, então ela vem na frente, anteromediana, a linha média. A póstero, antero, posterior, que é a vermelha, olha como ela vem pela cabeça, póstero, antero, vem por para frente e por trás, para frente e por trás. Antero, posterior. E termina aqui posterior, né? Então, póstero, antero, posterior. A póstero mediana, que é azul, roxinho, né? Póstero mediana. Na linha média do corpo, na parte no meio do corpo, média, na parte posterior. A PL, que é posterolateral, que é a verde, a lateral que vai mais para trás. E a azul, que é anterolateral, que está aqui mais na lateral. Na hora da prática, a coisa vai ficar muito mais fácil, né? E você vê que tem livros que pega cada aspecto de uma única cadeia. Então, você lê o método todo e, ao mesmo tempo, você vai ter o livro de todos os outros métodos, né? Então, você vai ter uma especialização dentro da especialização. Você vai ficar GTS dentro de uma cadeia anterior-posterior. Então, você vai abrir esse livro, vai estudar, aplicar. Você vai pegar mais pacientes com essa característica, com essa patologia que você vai ter que usufruir e a partir disso tratar. E também se usa muito o GDS na parte esportiva, né? Então, você quer a performance, então você quer melhorar o seu esporte, o desempenho do seu esporte. Por exemplo, um jogador de voleibol, ele tem que quando ele estiver na frente da rede, ele tem que dar uma cortada, né? Ele vai subir, tem que ter uma grande impulsão, estender o braço, esse braço vai passar da linha da cabeça, estender o cotovelo, estender a mão, jogar toda a mão para trás, fazer uma hiperextensão do tronco, para depois, no máximo que ele conseguir ir para a parte posterior, soltar para um grande impulso, uma flexão muito grande. Você usa toda uma cadeia cruzada, né? Que você está jogando o braço direito, vai ser para extensão, e quando você girar, você vai girar para o lado esquerdo, né? Usar essa impulsão.
Então, quem faz esse método e trabalha bastante suas cadeias, em alguns esportes que são bem específicos, assim, que usa nessa biomecânica da análise desse movimento, o desempenho melhora muito. Então, olha, doutor, eu estou com uma dor no ombro, jogo vôlei, eu queria que você tratasse meu ombro. Eu vou tratar o ombro e percebo, você tem um encurtamento da cadeia anterior e eu preciso alongar, porque você, o músculo alongado, fica mais forte. Mesmo que você faça muita força, ele está hipertrófico, ele está forte, mas ele não está sendo exigido na explosão o máximo da performance que ele pode nos oferecer. E aí você entra com essa dinâmica associando não só o tratamento do ombro, mas o tratamento de toda uma região postural. E é muito comum ele chegar para você e falar, poxa, eu estou jogando bem melhor. O tênis, então, nem se fala, né? Tem muito tenista lá que são empresários, gostam de jogar um tênis. O tênis tem uma particularidade que eu acho muito interessante, que é um dos poucos esportes que você trabalha basicamente sozinho. Nem o técnico está presente, né? Há outros esportes que o técnico está presente, o outro jogador está presente. Vamos lá, força comigo, motivando. Por exemplo, no boxe, a cada 3 minutos que tem um round, ele é interrompido e o técnico pode entrar para conversar, dar uns tapas no seu lutador, grita com ele, fala. No tênis, não. No tênis, meu amigo, uma vez que você entrou na quadra, é você e Deus. Você pode treinar muito, se preparar muito antes, mas depois que está lá dentro, nada nem ninguém interage com você. Então, isso leva a uma grande capacidade de, 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 de decisão, né? Então, os empresários gostam muito do tênis, por causa disso. E é um esporte muito individual. E aí você vai brigar com você mesmo. Você dá um saque e você erra. Você dá outro saque e você erra. Você vai ficando puto da vida. Como é que você vai ficando irritado? A probabilidade do seu próximo saque errar é maior. Porque uma vez você é nervoso, o teu corpo reage de uma forma diferente, né? E aí a performance é outra. Outro exemplo clássico que a gente vê muito no esporte, por exemplo, quem acompanhava a Hortência fazendo o lance dos 3 livres, ela tinha um hábito, né? Uma rotina, um ritual. Ela pegava a bola no garrafão ali, fazer executar os 3 pontos da lance livre, que ela tem direito. Ela pega a bola nas 2 mãos, faz uma inspiração bem forte, eleva os 2 ombros e solta o ar, soltando o cotovelo e os ombros. E aí ela jogava a bola e acertava. O que ela fazia com o corpo dela? Ela fazia uma tensão, soltava, liberava essa tensão, deixava o movimento livre, zoom, e fazia disso uma leitura do corpo, uma leitura subconsciente, uma leitura da sinestésica das articulações, o movimento, né, que você elevar o cotovelo, fazer o movimento com o punho, para que você faça o lance livre, joga a bola, que ela vai rodando e caia dentro da cesta. Tem uma parte emocional nisso. Se ela não fizesse isso e fosse já para as cabeças toda nervosinha, ela não ia conseguir, né? Então, ela criou esse método e ela tinha um ótimo desempenho. Raramente a Hortência perdia um lance livre, né? Você vê muito também jogadores saxônicos, que são pessoas que têm origem inglesa, alemã, anglo-saxônico, né? Não são latinos. Latinos são os que da língua portuguesa e da língua francesa,
italiana, são muito mais emotivos, né, tensos. Nós somos de reação. Ou, por exemplo, você quer fazer um latino desempenhar o máximo possível, você vai provocando ele, você vai estimulando, você vai xingando, você vai pegando. Aí ele pode dar um ótimo resultado, mas ele pode dar um resultado contrário. Ele pode ficar irritado, deprimido, revoltado e não conseguir fazer o desempenho. Já o pessoal mais frio, que a gente chama, né, mais calmo, mais centrado, como o alemão, por exemplo, você pode falar o que for, tanto faz ele jogar na casa do adversário ou na casa dele, ter a torcida a favor, torcida contra, o pessoal gritando ou não gritando. Ele parece que não escuta nada nem ninguém. Ele está treinado, focado para fazer sempre aquele mesmo movimento. Então ele vai dar o saque, fazer aquela repetição, a parte emocional não entra. E ele tem um desempenho muito maior. A chance dele errar é muito pequena, né? E se ele errar um, tudo bem, ele vai fazer o próximo com a mesma eficiência do que ele errou o primeiro. E tentando corrigir, mas não vai ficar puto, nervoso, revoltado, irritado, com medo, que é umas reações mais do latino, né? Olha a postura desse desenho, quando tem todas as cadeias juntas, como seria um exemplo perfeito de uma postura, né? Você tem a parte anterior da linha média, anteromediana, retos abdominais bem contraídos, fortes, e a parte posterior, que é a posterior, anterior, posterior também contraído, e a posteromediana. Então tem o anteromediano e a posteromediana, que é o roxinho aqui. Ora, se eu tenho os músculos lombares na parte posterior, a cadeia posterior bem desenvolvida, e a cadeia anterior, reto abdominal, oblíquo abdominal, bem desenvolvido, esse tronco, essa lombo pélvico, vai ter uma eficiência muito grande. Então não adianta nada você só fazer flexão e fortalecer o abdômen, o abdominal, e você não fazer a mesma coisa, fortalecendo a parte posterior da sua coluna lombar. E é um erro muito comum, principalmente nas academias. E aí o que acontece? Quem tem a parte posterior fragilizada, você tem uma chance de ter uma hernia de disco, por exemplo, né? Eu volto a falar que o sedentarismo é a principal causa das doenças articulares, né? Porque você não tem uma musculatura que proteja isso. Os efeitos de uma caminhada para isso aqui é muito grande. Você vai caminhar e vai fortalecer um pouco, que na postura ereta, enquanto você está caminhando, você tem uma ação sobre a linha mediana do corpo, a pelve, né? O glúteo vai para cima e para baixo, a cada passo você dá um movimento, você tem que ter a musculatura posterior para te manter em pé andando, e é bem diferente você andar na rua e você andar na, na esteira. Eu prefiro sempre andar no solo do que na esteira. Então, eu acredito que vai ser melhor você andar no solo, porque você tem uma ação do solo, que quando você pisa, você joga uma energia para o chão, e essa energia do chão, ela volta para contra o seu corpo. A da esteira, ela está passando por você, né? Você está passando o pé e ela está andando, você fica simplesmente dando passadas. Então, você tem uma diferença na dinâmica dos benefícios da caminhada, pelo menos na parte de fortalecimento da coluna, né? Tirando isso, você tem que ver também
os músculos mais profundos, né? O Pilates trabalha mais músculos profundos, né? E aqui você vai usar essas cadeias cruzadas, anteroposterior e posterolateral, usando a parte de um membro com o outro membro, de uma forma dinâmica e que vai dar essa performance, então a sua postura fica bem correta, bem elegante, né? O que é uma pessoa elegante? Você está assim no lugar e fala, nossa, você viu aquela elegância de uma pessoa, né? Ela não é bonita, ela é elegante, ela tem um porte, né? Parece que ela está de bem com a vida. E se você está meio deprimido, cadê aqui? Aqui, ó. Então, se você está numa postura mais tranquila, você tem esse porte elegante, saudável, né? Alegre, olhar na linha do horizonte, peito aberto, musculatura reta, o tronco. Então, a partir do momento que você começa a ficar mais anteriorizado, fletido, ombros caídos, parece que está carregando o mundo nas costas, né? Então, você tem uma fraqueza na parte posterior e uma contração, um excesso de medos fechados. O GDS vai trabalhar a nível de parte emotiva, que você crie coragem, você fortaleça a parte posterior, alongando a parte anterior, criando um mecanismo mais saudável, corrigindo quando você está sentado torto para lá ou para cá, buscando esses movimentos suaves e descontrolados, ou seja, eu crio a situação para que o corpo faça a reação. Por exemplo, como é que você trata um equilíbrio? Fazer exercício de equilíbrio para uma velhinha. Como é que você vai tratar isso? Vai mandar, só tem que tomar um gole de equilíbrio por dia? Ou fica com o pé só? Não, você vai causar desequilíbrio, e esse desequilíbrio vai fazer com que o sistema dela recrute todas as variáveis para melhor equilíbrio. Ora, se eu ponho a pessoa num pé só, eu já estou recrutando mais no pé direito, que está no solo, e o pé esquerdo, que foi levantado. Aí eu mando ela fechar o olho, eu tirei outro princípio, ela tem que agarrar mais ao chão, ter uma maior propriocepção, o corpo dela fica mais instável, eu estou criando. Ou, quem já esteve, dar uns empurrões, mandar a pessoa mudar de direção rápido, muda de direção, bate palma e olha para o outro lado, conta até 10, muda os focos para que o corpo dela tenha que exigir mais o corpo e não a pessoa, não o movimento voluntário, para que ela atue. Assim é os exercícios de cadeias musculares. E o GDS faz muito isso. Então, você fica numa postura, você vai buscar alguma coisa, e quando você está buscando o lado direito, meu braço direito foi para o lado esquerdo. Estou contraindo o tronco esquerdo e alongando o tronco direito. E fazendo movimentação de rotação e cruzando as cadeias, buscando as informações delas. Então, o que mais importante na aula de hoje é que vocês entendam esses princípios de cadeia muscular, porque na hora que a gente for fazer a vivência prática, é simplesmente colocar posturas, né? É simplesmente mostrar como cada uma delas funciona. É como cada uma delas funciona e você vai entender as facilitações, as movimentações. Porque você sabe que cada vez que você está colocando o corpo numa posição, ele está gerando uma resposta. Uma cadeia tem que estar favorecendo e a outra tem que estar sendo estimulada. Uma tem que estar alongando e permitindo o movimento, e a outra tem que estar fazendo você, permitindo que você faça algo bem mais livre, né? Aqui tem alguns exercícios.
Vocês fizeram algum trabalho para nota esses dias? Não, né? Não. Tá. Vou pedir para vocês pegarem um exercício aí no item 2, 2.1, 2.2, 2.3, ou 2.2 ou 2.3, tanto faz. O primeiro exercício do livro e mandar no grupo. O Diego criou um grupo nosso, não? Sim, criei. Aí mandar no grupo, fulano de tal, resposta 2.1, resposta A. Fulano de tal, 2.2, resposta A, B. Aí eu vou pegar isso só como a nível de documentação, que é um material, né? E vou lançar lá nos pontos, 200 pontos de atividade. Que eu tenho aqui lançando pontos para vocês conforme vai o decorrer das atividades. Então, como nós não temos mais a presencial, que faria algumas atividades e entregaria, vai ser mais ou menos assim, no primeiro momento. Avisa todo mundo coloca, eu já vou dar ponto para todo mundo, independente disso, coloca lá só para constar no nível de documentação que a coisa está sendo feita da forma correta. Entenderam? Sim. Sim. O e-mail já chegou para acessar o... Hoje é sexta-feira, rapaz. Eu estou até perdido, nem lembrava que hoje era sexta-feira. Além do Diego, quem mais está trabalhando aí no grupo? Eu, Eu quem? Patrícia. E você trabalha como? No hospital, Paty? Eu trabalho na UTI. Ah, como é que tá lá? Na linha de frente. É. Eu recebi Não, a o gente. e-mail ontem da convocação, né? Quer dizer, eu fiz o meu cadastro e agora recebi o e-mail já da resposta. Estou aqui para fazer a resposta. Eu não tenho a disponibilidade, porque eu sou obrigado a dar as aulas nos horários, né? Então, aula de manhã eu tenho que dar aula de manhã, aula à noite eu tenho que dar de noite. E eu não sei se tem um fator de idade ou falta de especialização respiratória que vai ser um dos fatores que a pessoa vai ser recrutada ou não. Você sabe alguma coisa, Paty? Bom, fator de idade não, porque tem vários colegas que trabalham comigo que também tem o fator de idade, né? Que é a área de risco. E eles estão na UTI junto. E quem não tem pós, né, em respiratória, essas coisas, especialização em respiratória, fica em outros campos, né, para atender os casos menos pesados. Não fica Entendi. diretamente na UTI, fica em clínica médica ou fica na triagem, né? Uhum. E esse pessoal é remunerado? Então, eu não sei te falar, assim, tem a remuneração, né, que tava falou na mídia, né, que o Einstein contratou, assim, 1.400 funcionários por 3 meses, que é temporário, então esses aí eles têm remuneração. Agora, eu não sei como que vai ser esses que estão sendo convocados. Provavelmente, o governo do estado de São Paulo precisa remunerar essas pessoas. Tem a função, né, tem o cargo que as pessoas se dão como voluntários. Mas eu acho que nessa parte ninguém vai ser voluntário, né? Se você está sendo convocado, você precisa trabalhar, Não, sim, é. né? E o Einstein é o que vai cuidar do Pacaembu, não é? Isso. Vai cuidar do Pacaembu. E ali aquela tenda vai ser uma tenda de triagem. Então vai vir uns casos de baixa e média complexidade. E aí, dependendo da complexidade, da gravidade, aí eles vão encaminhando para as outras UTIs. Claro que lá vai ter ventilador mecânico, mas assim, os pacientes mais graves, eles vão sim para a UTI para ser atendido, né? Ah, entendi. Eu espero que nosso país tenha tido excesso de zelo para abrir vários leitos, que não tenha necessidade de tanto leito e nem de tanto paciente, assim, se Deus quiser, né? Aham. Amém. É, amém. Mas é melhor tê-los do que não tê-los, né, Paty?
É Sim, que a com gente nunca certeza. sabe se as pessoas estão fazendo coisas em prol das Sim. necessidades ou em prol da política, né? Segundo a OMS, né, o nosso pico começaria hoje, a partir do dia 3/4. Então, assim, a gente não sabe ao certo, né? Lá no Morumbi, a sede, já temos 65 casos confirmados. Na UTI, temos pacientes entubados. Tem paciente que está na ventilação mecânica, mas não com parâmetros altos. Está na ventilação mecânica para conforto e tá com drogas baixas, isso sim, mas está na ventilação mecânica mais para conforto mesmo. Não tá com aquela coisa, tipo, super alarmante de parâmetros enormes. A gente tem um paciente aqui na outra unidade que ele internou, ele é um transplante de fígado com imunidade baixa. Ele ficou com parâmetros bem altos, com uma FI de 100% e uma PIP de 18. Mas a gente já está diminuindo parâmetros e desligando droga já. Então, assim, a gente está bem confiante, espero que dê tudo certo, né? E qual o Apreensivo risco de todo mundo fica, né? contaminação com as EPIs que tem hoje? Não, a gente tem as EPIs e, assim, todo lugar tem EPI legal. A questão é o seguinte, quando você for tirar o seu EPI e for colocar, você vai colocar o seu EPI, você tem que ter a higiene das mãos corretas. Então, se você tem dúvida que você não fez a higiene da mão correta, antes de colocar, vai lá e faz de novo. Lava bem a mão com água e sabão, usa o álcool gel certinho, coloca o EPI e na hora de tirar a mesma coisa. Higieniza muito bem as mãos para tirar a máscara, para tirar avental, para tirar a luva, para tirar seja lá o que for, mas tem que ter a prática de higiene muito rigorosa nesse momento. Que é onde realmente a coisa é muito mais na mão do que a tosse de alguém, porque todo mundo tem máscara, todo mundo tem isso. Tem, sim. E, O EPI, a máscara, e a enfim, mesma a gente coisa é tem válida sim o para quem está EPI. aqui fora, né? Com certeza, quem tá do lado de fora, sim. E assim, se você tá com sintomas gripais, se você vai sair de casa, eu acho que não tem necessidade. Você tem que sair de casa se for realmente de estrita necessidade mesmo. Se não for sair de casa, mantenha as práticas de higiene dentro de casa, higiene das mãos, né? Água e sabão, primordial. E o álcool em gel, se você não tem álcool em gel em casa, tudo bem. Usando água e sabão já tá de bom tamanho. Principalmente na E hora que vai tomar se pelo menos. alimentar. Sim, e tomar pelo menos um banho de sol de 10 minutos, né? É mesmo? Porque, sim, o vírus ele não gosta do calor, ele não gosta do sol, né? Ele não gosta de temperaturas quentes. Então, tomar pelo menos 10 minutos de sol, manter mucosas bem hidratadas, beber bastante água, isso é bem importante. Poucas pessoas falaram sobre o sol, viu? Não, mas o sol ele é bem importante, sim, porque ajuda você a sintetizar a vitamina D, que é bem importante para o corpo. Tomar, né, suas vitaminas para aumentar a imunidade, ter uma alimentação adequada, porque o vírus ele não gosta do calor, ele não gosta de sol, né? Então, isso é bem importante. Ah, que bacana, viu? Parabéns. Tem que ter muita coragem Tem. nesse momento. É engraçado que eu vejo fisioterapeutas animados, já foi fazer o cadastro, que não vê a hora da oportunidade de fazer. E eu vi fisioterapeutas se cagando de medo, Vai dar tentando tudo tudo que é certo. jeito para não ser convocado e não ir. E você vê o que é, né? Estamos falando de postura e de emoção. Aí nós temos, Sim. todo mundo tem a mesma formação, todo mundo tem a mesma conhecimento, e Uhum. todo mundo tem uma postura perante a vida diferente. Sim. E E assim, o aí pessoal tem você tem muito um medo de medo, se você tem a contaminar, coragem. né? Né? Que Oi? fala, ai, não tem EPI, não. O pessoal tem muito medo de se contaminar pela falta de EPI. Por conta dos EPIs que eles viam lá fora. Só que assim, a grande maioria dos profissionais de saúde que se contaminaram lá fora foi porque aquele EPI ele precisa da ajuda de um outro colega para você tirar, entendeu? Então, Ah, assim, aqui também a gente precisa da ajuda de um colega. Então, se você se sente, aqui, pelo menos aqui onde eu trabalho, se você se sente inseguro de tirar o EPI, achar que você está errando nos passos de tirar, se você acha que você vai se contaminar, você
para tudo, higieniza as mãos e chama um colega e fala: olha para mim se eu estou fazendo certo, se eu não vou me contaminar na hora de tirar meu EPI. E aí o colega ali olha você se desparamenta, se higieniza e vê se você está fazendo certo o processo. Porque a gente não Qual que é consegue essa fazer EPI nada que sozinho. você fala? É tirar a máscara? Assim, porque assim, a gente entra de gorro, máscara, óculos de proteção, luva, Ah, tudo, né, tá. avental. Então, você, dentro do leito, você tem que tirar a luva, né, higienizar muito bem a mão para você pegar na maçaneta da anticâmera, para você entrar na anticâmera para tirar o avental. Então, é um processo muito grande para você entrar no leito e sair do leito. Você entra numa anticâmera, coloca o avental, depois da anticâmera você entra no leito, tem tudo isso, entendeu? Entendi. Todos estão entendendo? Sim. Sim. Porque, assim, às vezes tem gente que nunca entrou numa UTI ou nunca sabe como é que isso acontece. Eu já tenho vivência, eu sou mais velho, já fiz estágios em UTI, eu já fui visitar pessoas em UTI, eu já estive internado em UTI. Então, a gente tem mais ou menos uma ideia do que ela está falando. Às vezes as pessoas estão assim, qualquer coisa pergunte. Eu acho que isso é muito enriquecedor para o dia de hoje, porque a informação é o maior remédio, né? Você Sim, ficar com pegando certeza. Eu acho que a informação informação. Mas errada assim, porque não é um adianta você. pânico. As pessoas Tudo. estão em pânico por falta de informação correta, Sim, e né? assim, é o que todo mundo fala, né? A mídia, ela vende algumas informações erradas, porque a mídia ela não quer vender uma informação tipo, nossa, 200 mil pessoas se curaram dessa doença. Não, eles falam, 200 mil pessoas já morreram dessa doença. Então, É assim, a mídia ela verdade. também tem que dar. A mídia ela também tem A que dar notícia ruim informações. sempre deu mais dinheiro, né, Paty? Que é Sim, mas eu audiência, a acho. mídia que é Com audiência. Isso. certeza. Então, assim, se a gente realmente é uma coisa muito tóxica, a gente tem que saber lidar com as emoções com isso. Não, tá afetando muito os profissionais de saúde, porque a mídia ela vem dando vários tipos de informações desse tipo, né? Falam, funcionários do Einstein foram afastados 400 funcionários do Einstein por conta dessa doença. Não, não foi afastado, foram afastados realmente alguns colegas. Por conta da doença E e que até eu foram acho que pela, infectados pela no. rotatividade, né? Eu acho que é de bom tom. Você já está, sei lá, 2 meses na linha de frente e começa a estar com uma Sim, exaustão, sua imunidade pode baixar, tira você, põe outra turma e você vai dar o tempo de se refazer. sim, é rotativo, né? Porque Né? Acho a que gente não tem só uma UTI, a gente não tem só a UTI do Covid, né? Que é o gripário, a gente tem a vida outras UTIs, continua. a gente tem UTI de transplante, a gente cuida de outros tipos de paciente. Então, assim, não pode deixar expor sempre o mesmo funcionário dentro dessa UTI. E a gente não, assim, os colegas ficam com medo de pegar o vírus no campo de trabalho, só que às vezes a gente não pega o vírus no campo de trabalho, a gente pega indo embora de Aham. lá, na rua, porque a gente está muito mais exposto na rua do que dentro do trabalho. Por exemplo, se eu estou na rua, eu estar próximo de uma pessoa, dificilmente eu vou pegar dele, só se ele estiver muito próximo. Sim, porque assim, no meu campo de trabalho a gente já sabe quem é que está doente, né? Ah, Quem então, está mas com eu vírus. sei quem Do está lado de doente. fora Se a você não pessoa está a 1 metro sabe. de mim, eu não tenho um risco. Eu não toquei nele, ele não tocou em mim. Sim, E, por exemplo, eu tenho alguns pacientes, eu tenho um paciente que requer a minha atenção, então eu estou indo à sua residência e eu uso uma luva apropriada, a máscara também. Aí você estava me chamando a atenção na hora de tirar essa máscara. Essa máscara pode ser guardada e reaproveitada, ou ela tem que ser lavada ou tem que ser jogada fora? Porque tá depende da máscara. máscara, né? Porque assim, a gente está com escassez desse tipo de máscara, né? As pessoas de fora, né? Fora Isso. do ambiente hospitalar. Sem Então, contar, ontem eu paguei uma máscara R$ 48. você comprou a N95, que é aquela Isso. durinha. É. Então, a E a, N95 você pode guardar num e a saquinho outra, plástico, isso. sem amassar, sem danificar a máscara. Se você não vê sinais de sujidade, pode guardar no saco. Ela dura por 30 dias.
você também pode fazer o teste para ver se ela não está saturada. Se você consegue respirar ok dentro da máscara, ela não está saturada. Quando você sentir dificuldade de respirar dentro dela, significa que ela está começando a ficar saturada e precisa trocar. E essa é uma máscara para cada paciente, Paty? Não, N95 não. E as outras? É caro, A né? outra Ela é cara. a N95 a gente usa para dentro do leito, como são leitos de isolamento. O gripário é um setor totalmente aberto, que ele é fechado para outros pacientes, então ele é exposto. Então, o gripário a gente coloca a nossa N95 e coloca uma máscara comum em cima dela, porque a gente não quer contaminar a nossa máscara na hora de tirar. Então, a gente tira entendi. depois a máscara comum para não se contaminar retirando a N95, que ela vai estar limpa e a gente guarda. Entendi. E essa outra que não é N95 e nem é aquela básica, daquela de papel Sim. lá. É uma intermediária que dura, acho que 6 horas, é isso? Então, a durabilidade da máscara é muito relativo, né? Porque se você for colocar na ponta do lápis, um médico que está fazendo uma cirurgia de 12 horas, ou sei lá, de mais horas cardíaca, ele usa uma máscara simples dentro do centro cirúrgico. Então, ela não ficou saturada. Então, tem estudos que falam que não existe essa história da máscara simples durar só 2 horas, entendeu? Eu ouvi falar disso. Porque não tem condições de você comprar uma caixa de máscara e tipo, deu 2 horas, pera, vou tirar, jogar no lixo e pronto. Então, mas Vou jogar no lixo e pronto. Sem ser a É uma loucura, né? N95? Não, a máscara simples, porque o médico ele não entra no centro cirúrgico com uma máscara simples. Ele fica 6, 12 horas, 20 horas numa cirurgia com uma mesma máscara. Entendeu? E ela não satura nem nada. Claro que a eficácia dele 95 ela é ótima, ela é muito boa, mas ela é boa para aerossóis. A gotícula ela pesa e cai e morre. Entendi. O aerosol não, ele fica ali em cima, né? Mas sem ser essa simples da caixa, essa intermediária que a gente está comprando agora, que ela é mais durinha, e não 45, eu paguei acho que R$10 assim, nelas. Essa Dá para lavar ela? para cada paciente. Paciente eu vou, coloco o nome dele, guardo e deixo lá. Quando chegar na casa dele, eu pego ela e ponho? Ou é besteira? Então, eu acho que é besteira. Ah, tá. Depende da forma que for usada, da forma que for... Eu descarto ela e pego a próxima. Eu não vou levar essa máscara nada para o paciente A para o paciente B. Porque o vírus não pula da minha máscara. Lavar essa máscara aí? Então, porque o vírus ele não vai ficar na máscara, né? Ele vai ficar na hora de tocar a máscara, né? Com a mão suja. Então tem que higienizar bem a mão para na hora de tirar a máscara, para você não se contaminar, né? Então, se você contaminar a máscara, você não sabe que ela está contaminada, né? Sim, porque por isso que a gente fala, tudo é questão de higienizar as mãos. E assim, as pessoas são tão... com a máscara contaminada. Você lavando a mão, você não vai tirar o vírus da máscara para passar para ninguém. Não, porque sua máscara, se você colocou com práticas de higiene certas, né? Se você higienizou sua mão para colocar a máscara, higienizou a mão para tirar a máscara, você não contaminou a tua máscara. Mas às vezes você não percebe que contaminou. No caso, porque, no caso, essa máscara aí, ela pode ser lavada ou não? Então, ontem eu estava dando uma olhada no jornal que tem algumas pessoas que estão fazendo higiene da máscara com uma solução de hipoclorito de sódio. Eu não sei se é certo, eu vou me informar, eu não estou sabendo dessa situação. Na verdade, assim, Diego, é que ontem o ministro falou das máscaras para a população como um todo, inclusive usar máscara de pano. Então, você, Diego, faz uma máscara de pano na sua casa, ela é só de uso pessoal, só o Diego vai usar nessa casa. A hora que você sair para a rua, você põe a máscara, faz o que você tem que fazer. Quando chegar em casa, você tira a máscara e lava ela. Né? Nessa solução da Cândida, tal, papapá. Para quê? Para tentar, do plano B, uma coisa que pode ou não ter comprovação científica, alguns lugares dizem que sim, outros que não, mas é melhor do que nada, porque assim, quanto mais máscara, supõe-se que está um pouco mais... Já que você não consegue isolar todo mundo, e tem gente que está saindo mesmo, então é melhor que saia com essa máscara de pano, já que não existe mais a outra não existe, você não acha. Não existe, não vai achar, e quando você pessoal... acha, olha, esquece, tem uma farmácia aqui perto da minha casa que
eles estão vendendo máscara, gente, por um valor assim surreal. Surreal, Quanto? sabe? Eu comprei para minha mãe aquelas comuns, R$ 4 cada Gente, máscara. assim, é um valor surreal, porque você comprava uma máscara dessa por Uma caixa por 400 pau. R$1, É sacanagem, né? sabe? Você pagava 20. Muito caro. Eu acho que as pessoas elas precisam ser um pouco mais humanas, né? Solidárias nesse momento, porque do que adianta você ter uma máscara de R$400 tem um monte de gente contaminada? Quem que vai comprar sua máscara? Exatamente. E o pessoal é assim, se falar que tal coisa protege, as pessoas vão lá, compra tudo, Sim, né? compra Se falar que tudo, não pensa banana, no próximo, né? falar que a banana Mas imuniza, o pronto. que é o que a Patrícia está falando. As pessoas elas querem comprar coisas, assim como nós, na nossa área, por exemplo, os pacientes preferem ir à farmácia e tomar um remédio para uma dor do que ir a um fisioterapeuta, ser tratado e ter que seguir as orientações do fisioterapeuta para o tratamento dar certo. Então as pessoas compram a máscara, quer que a máscara faça o milagre, mas ele não lava a mão, Isso. ele não toma os cuidados. Então Eles não você têm as transfere a práticas de higiene, responsabilidade né? para o objeto. Né? Você paga por isso. Eu acho que você está pagando. Ah, eu pago isso, eu ponho todo mundo na minha família que eu estou cuidando da minha família. Aí vocês vêm da rua É. e abraça todo mundo e não lava a mão. Pô, Eita. tanto faz ter máscara ou não, né? Isso, e E o assim, a pessoal. questão também de lavar as mãos, né? Ou higienizar os álcool, porque o álcool gel ele acaba ressecando a mão, ou lavar demais, as mãos também resseca. Então, assim, se você não hidratar também a sua mão, porque a mão acaba ficando ressecada, fica descascando, descamando. Fica. Então, tem que hidratar também, tem que ter todo esse cuidado, né? Tem que ter o cuidado que você tinha antes. Ou não, né? Nem todo E mundo sem também fazia falar, higiene das mãos. sem falar que essa crise aí, todos os estabelecimentos, tipo o mercado, subiu bastante o preço das coisas, né? Nossa, demais. O pessoal tem um mercadinho aqui que tá vendendo leite R$ 4, o outro ali, a padaria ali é 4,65 uma caixinha de leite. Gente, assim, eu acho um Absurdo. absurdo. Esse é o É, momento que todo mundo tinha que se ajudar, não de querer ganhar vantagem em cima um na dos verdade, isso é outros. crime, né, Patrícia? Isso é um verdadeiro crime. Bom, pessoal, só Com quero passar certeza. os dois exercícios para a gente fazer. Então, o exercício 2.1 que está no livro, fácil falar, valer a pena, que foi de cadeias musculares, talvez até já tenha sido feito, provavelmente, mas é na página 60, tá? Ok. Então, exercício 1, estagiários do 10º semestre de fisioterapia, todos entenderam? 2.1. Isso. Tem um exercício lá, o primeiro e o segundo, todos facinho. O terceiro. Só o terceiro que eu quero fazer um comentário, que ele é o mais chato. Que é esse negócio de justificativa da primeira com a segunda, né? Que as duas sentenças são falsas, assim como a relação que existe entre elas. Tá? Uma desordem postural que afeta a execução da atividade diária, seu tratamento deve iniciar o quanto antes com modalidades terapêuticas que trabalham com cadeias musculares, como no caso apresentado em reeducação postural do RPG, estabelecendo a veracidade das suas sentenças entre elas. E aqui que estava dizendo que você tinha que tratar para normalizar a postura, um justificando o outro. Então, não, eu nem gosto. Pega o item primeiro mesmo e responde ele. Então, 2.1, tal, letra tal e acabou. E o outro é o 2.2, que está lá na frente, que é o primeiro exercício também. Tá legal? Patrícia, Ok. muito obrigado pelas suas orientações. Parabéns pelo seu trabalho. Toma cuidado. Eu tenho uma aluna que talvez ela esteja com coronavírus. Ela está em casa. Ela não tem plano de saúde. Ela foi para... Na página 76 é o 2.2, tá? Sim. Ela foi para um médico particular, pagou, fez uma tomografia e deu pneumonia, está tomando medicação, mas ela teve febre, todos os sintomas, ela não age, ela pode ser ou não. Ela está isolada na casa, ela tem uma filha de 15, outra de 13 anos,
mas o marido está junto, né? Dormindo junto, cuidando junto. Muita Uhum. falta de ar, mas a pneumonia também está muita falta de ar. Sim, mas na pneumonia não deu vidro fosco. Porque normalmente quando você faz a pneumonia, a tomografia mostra, né? Tipo, é muito nítido quando você faz a imagem da O tomografia com profissional, então, Covid-19. sabe qual é o problema, Patrícia? As pessoas não escutam, né? As pessoas querem ouvir. Então, é tanto medo, tanto pânico, que ela não soube me dizer. Ela falou, não, o médico falou que é pneumonia. Eu falei, então pronto, então é pneumonia. Ele estava com a imagem na mão. Como é que eu vou discutir com um profissional que estava com a imagem na Sim, mão, com né? certeza. Ele não seria leviano de dizer, é o que você está dizendo, né? É uma coisa clássica, é uma coisa É uma fácil de coisa, né? uma E assim, se ele tomografia. pegou na mão e falou para ela que era uma pneumonia e não ficou tão apavorado, então é uma Sossega. pneumonia. Senão, é o que eu falei, seu nível de estresse vai ser tão grande, você vai liberar cortisol, você vai ter uma piora. Uhum. Você vai ter um AVC, você vai deixar teu marido doido, morrendo de cagaço, se isolando do mundo. É complicado. A questão agora é se cuidar. Tá bom? Obrigado pelas suas orientações. Obrigado, Diego. Obrigado, Catiane, Carol. Quem mais está aí? Gabriel e Dayara. Ah, que não aparece aqui. Tainá. Estão todos aí? Hã? É, da Yasmin. Tatiana. O bebê está aqui. Camila, Gabriel, Idayara, Tainá. Giovana, Camila. Aí, Tainá, tá calminha? Todo mundo com o microfone. A pessoa liga e vai dormir, entendeu? Cambada. Não sei como é que é isso. A mais Liga a brava é câmera a aí, Bárbara. pessoal. Tem gente deitado ainda, que poderia pôr todo mundo com imagem. Só é ver neguinho dormindo aí. Liga aí, pessoal. Liga aí. Não, Deus me livre. Não, melhor não. Não. Enquanto tomo banho, faço a barba, troco de roupa. Oi! Coragem! Alguém tem notícia da Raquel? Ela tá bem? Ela tá bem, ela não consegue abrir o link da aula, professor, porque o celular dela tá com defeito e o notebook dela quebrou. E Mas mesmo ela tá. Então, mas mesmo com o link, ela consegue pelo celular? Então, consegue, só que sobrecarrega muito e ela não consegue ver a aula. Mas aí eu tô passando tudo para ela. Ah, mas de repente se ela Eu entrar, mesmo estou no celular. pede para ela entrar e tentar abrir o link, e mesmo que ela fique pouco tempo, para caracterizar que ela está conseguindo acesso uma ou outra vez, que eu acho que isso vai gerar um Tá. relatório, entendeu? Para que Sim. mostre que ela está tendo presencial da aula. Eu vou jogar a presença de uma outra forma, dando presença para todos, mas vocês se orientam com isso, quanto a isso. Ok. E ela também tá indo trabalhar, ela trabalha no hospital. Ela tem outras matérias também, né? Tem. E aí ela vai ficar prejudicada. Tipo, parece que ela abandonou o curso, não está envolvida, não está. E é uma problemática. Ou tenta arrumar emprestado, alguma coisa, que nós não sabemos quanto tempo isso, né? Vê se alguém tem um notebook, uma coisa assim. Só usar naquela hora. Sei lá. Eu sei que é Sim, difícil. não, eu vou falar isso para ela. Não deixa ela. Não desanima, não. Daqui a pouco a pessoa vai ficando para trás e saco cheio. Não, desanimar jamais. A gente vai até o fim, né, galera? Até o fim, hein? Tô gostando do curso. Somos né? os Isso aí. sobreviventes. E é bem ou mal, Somos. nós da área da saúde, os fisioterapeutas como eles, estamos sendo valorizados no momento errado, né? Quer dizer, tudo bem, é muito legal dar tapinha nas costas agora, mas é bom para ver o quanto nós somos importantes e o quanto é sério essa profissão, né? Com certeza. E amanhã, eu acho que a passar fisioterapia... isso tudo, pegar esse valor Sim. agregado e passar isso para cada consulta sua. Você vai cuidar de uma crise de ciática, você é o mesmo profissional que cuida de uma crise nesse país naquele momento. E o seu valor agregado... Eu acho que o fisioterapeuta é tão importante quanto a enfermagem, né? Porque eu acho que o fisioterapeuta está muito mais na linha de frente, que precisa recrutar um paciente desse com desconforto respiratório. Então, acontece que quando o fisioterapeuta sai da linha de frente, e aí vai cair de novo numa clínica, que ele vai ligar e desligar o aparelho pelo piso salarial, ou ele chega para o porque o fisioterapeuta ele faz, entre aspas, massagem, né? Que as pessoas falam. Quanto que é a fisioterapia? Você fala que é R$150,
ele acha caro, mas ele paga Sim. R$ 150 para pintar o cabelo. Ele paga Para fazer R$ 150, ele não sabe se vai ser progressivo. eficiente e esse remédio não vai. Eu não uso genérico, que eu não acredito. Eu pago R$ 150 num relaxante muscular e não vai melhorar. Isso Eu aqui tenho um amigo que ele é fisioterapeuta na Bahia. E ele foi atender uma moça, né, que estava com muita dor, enfim, ela falou, ai, nossa, é muito caro a tua consulta, né? Aí ele falou assim, é cara a minha consulta, mas você paga R$ 300 em uma Abadá e você não acha caro, mas a consulta da fisioterapia você acha? Ele falou, então a gente coloca numa balança para ver o que presta e o que não presta, Não, né? sim. Eu acho assim. O mais importante que eu quero nesse momento não é que as pessoas mudem perante nós, é que nós mudemos perante as pessoas. Com Então, nós temos certeza. que ter uma autoestima e um valor Nos valorizar, agregado ao né? nosso trabalho, principalmente isso, valor agregado. A maioria dos meus pacientes, eles gostam do meu trabalho, mas eles seguem muito mais as minhas orientações e minha postura do que outra coisa, porque você acaba interferindo na vida de toda uma família, não só daquele paciente que você melhorou. E isso agrega, fala, pô, não, você é um fisioterapeuta, puxa, só falou coisas que nunca, só um médico uma vez falou isso para mim. Falei, pois é, foi o que a Patrícia acrescentou para nós hoje sobre a higienização. Quer dizer, é um conhecimento que, meu amigo, a gente está vendo aí 2 meses de orientação e tem muita coisa errada, e ela esclareceu muita coisa. E aí? Entendeu? Quem sabe? Qual é o valor que está agregado a essa informação? Não tem preço, entendeu? Não tem preço. Bom, gente, muito obrigado. Um ótimo dia para vocês. Eu vou já encerrando aqui e a gente se vê na próxima oportunidade. Tá Com bom? certeza, gente. Bom final de semana para Bom vocês. dia, Se pessoal. cuidem. Bom Beijo, final de Vai tchau, semana, passar, tchau. viu, galera. gente? Vamos manter essa energia lá em cima, hein? Positiva. É isso aí. Verdade. Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau, Bom tchau. dia. Tchau, amém. Bom Tchau. dia. Gente, esse Gabriel não é gente. Psiquiatria tá boa, hein? E aí, tá chovendo aí, ô Gabriel? Aqui tá online, nem chuva tem mais. É sexta-feira de quarentena. Não, hoje eu tô de plantão. Hoje eu trabalhava. Ai, somos dois. Somos de plantão. Oh, God. É. Cada dia é uma Mas surpresa quando você chega. Ixi, imagina. Lá eu trabalho sozinho, né? Então, tranquilo. Ah, não, filho. Eu trabalho sozinho, trabalha com um monte de gente. Um monte de gente doente ainda. Eita, só Deus, hein? Só Deus. Mas vai dar tudo certo, gente. A gente tem que pensar positivo e acreditar muito em Deus. Verdade. Né? Vamos superar essa fase. Isso aí. Beijo, gente. Eu vou tomar café porque eu estou com fome. Tchau. Eu também. Tchau. Falou, gente. Até a próxima. Guest quem? Ih. Falou, Gabriel. Falou, fica com Deus. Amém. Tava gravando.